Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, que é Marcelo Fenol, cervejeiro aí há mais de 10 anos e hoje vamos falar um pouquinho sobre os cereais em flocos, as características deles e a relação deles com a cerveja e como a gente pode utilizar eles. Então fica comigo até o final dessa aula que você vai aprender bastante, né? Então cereais em flocos, né, diferente do grão malteado que a gente tem, é um cereal que foi colhido ali cru e ele foi convertido por um processo similar ao que a gente faz pipoca, né? Um aquecimento para uma forma expandida, que eles expandem e comprimem. Né? Então ele sai dessa forma aqui, que é o grão achatado, e passa para essa forma aqui de flocos. Né? Esses grãos, por eles não terem sido malteados, eles vão precisar que você faça a conversão enzimática deles, senão o amido que eles contêm não vai conseguir ser utilizado na receita, na cerveja, e vão ficar totalmente ali como açúcares residuais. Então você precisa trabalhar esses grãos para fazer a malteação deles. Por isso precisam ser adicionados no início da mostura e não podem ser adicionados em mash out, né, ou mesmo na fervura. Precisam participar desde o início. Pelo fato deles não produzirem, né, não possuírem nenhum tipo de enzima, porque não foram malteados, eles precisam ter uma alta quantidade de malte base com alto poder diastático na tua cerveja. Então, necessariamente você deveria estar utilizando aí um grão de 6 fileiras, né, que é muito raro, muito difícil a gente achar no Brasil, ou trabalhar especialmente com grão Pilsen. Não aconselho que você utilize esses cereais com Pale Ale, né, com Munique, Viena, que tem um poder enzimático menor. Então, sempre que você trabalhar com cereais em flocos, utilize grão Pilsen, pois o Pilsen tem uma quantidade ali de enzimas muito maior que os outros grãos, né, o tal do poder Limiter, né? Grau limiter, que indica a quantidade de poder enzimático de cada um. Então, normalmente, eles vão produzir açúcares não fermentáveis caso não passem por esse processo enzimático, mas eles também possuem outros açúcares que não vão conseguir ser totalmente convertidos e vão também aumentar ali o corpo da cerveja. Dependendo do tipo de grão que você coloca, a maior parte deles vai ajudar na retenção de espuma, porque eles têm proteínas de médio peso molecular e vão arredondar bastante o paladar. Mas tome cuidado com alguns tipos de grão, principalmente a aveia, porque a aveia contém o magnésio e magnésio prejudica muito a retenção de espuma. Né? Então, grosso modo, os cereais em flocos ajudam na retenção de espuma, mas o caso específico da aveia ela pode acabar atrapalhando. Esses maltes também são extremamente claros, né? Tem cor ali de 1 SRM, o que ajuda a deixar a cerveja mais clara. Então, se você está adaptando uma determinada receita para colocar cereais em flocos, possivelmente você vai precisar acrescentar um pouquinho de um carafa special, algum outro grão ali para compatibilizar a cor da cerveja final. Se você fizesse, por exemplo, uma cerveja só com Pilsner e cereais em flocos, a tua cerveja ficaria tão clarinha que ela poderia ter aquele tom entre o palha e o esverdeado, né? Ficando ali meio cara de sem graça. Então, o importante é você dar um pouquinho de cor para a tua cerveja. Como além das proteínas de médio peso molecular, elas têm proteínas de alto peso molecular, elas podem deixar a tua cerveja mais turva, ok? Do que quando trabalhando só com grãos malteados. Então, veja se a receita, né, se o estilo que você está fazendo é adequado a esse tipo de característica. Por exemplo, os estilos que são adequados, fazer uma Witbier, né, uma German Weizen, né, Neipas, são cervejas que a turbidez são adequadas, são pertencentes ao estilo. Já para outros estilos que você quer uma cerveja bem clara, talvez não seja adequado, e aí esse cereal em flocos não vai ser sua melhor alternativa. Em relação à quantidade, você deve usar pouco, né? Embora a bibliografia indique que você possa ir até 50% da receita, eu te aconselho você estar parando ali entre 25% e 30%, sobre pena de não conversão enzimática e sobre pena de ter muita turbidez e muito peso proteico na tua cerveja. Né? Então, trabalha ali na casa dos 25%, 30% e mescla com trigo, por exemplo, né? com malte de trigo, para você atingir o teu resultado. A não ser que você já tenha muita experiência e você queira
fazer realmente uma cerveja mais extrema, né, com muita turbidez, e aí sim você pode estar chegando em uma receita de 50% Pilsen, 50% flocos de trigo, por exemplo, tá? É importante você usar sempre os flocos, eles os mais inteiros possíveis, né, de forma grande, não moê-los, ou se você moer, fazer uma moagem grande, grossa, porque se você moer eles da mesma maneira que você moe a cevada, ele vai ficar muito fino e pode acabar formando ali uma gosma gelatinosa que vai te atrapalhar a filtragem, pode mesmo entupir o seu elemento filtrante, tá? Então toma cuidado aí na hora de você fazer a moagem. Se for o caso, dependendo do teu sistema, convém que você coloque a cama de grãos normal de cevada por baixo e os flocos por cima, tá? E misturar levemente para que eles não desçam demais, não toquem ali no seu fundo falso, no seu elemento filtrante. Já se você trabalha com biabe, né, ou com cesto totalmente furado, perfurado por todos os lados, talvez isso aqui seja um problema que você não vai acontecer. Falar agora um pouquinho sobre cereais como adjuntos, né? Os cereais utilizados como adjuntos são qualquer tipo de grão que ele não foi malteado, né, cru, adicionado ao moço. Então, além desses que nós falamos, que estão no formato em flocos, você pode estar colocando também os grãos in natura, né, como eles são colhidos da natureza, né? Então, esses grãos, eles são provenientes de qualquer tipo de grão produzido na natureza. Então a gente pode estar falando aí de aveia, centeio, milho, arroz, sorgo, até mesmo alpiste de passarinho. Se você quiser colocar, você pode colocar e você vai conseguir trabalhar ele e converter ele fazendo cerveja, né? Então esses grãos crus, eles normalmente são utilizados com diversos objetivos. Por exemplo, aumentar a sensação de corpo, né, deixar a cerveja mais encorpada, sem pesar demais, né, aumentando principalmente a parte proteica, né, sem mexer muito no corpo, na OG da cerveja. Então a gente tem, por exemplo, trigo e aveia que dão essa sensação, né? Ou o contrário, diminuir a sensação de corpo, deixar a cerveja mais leve, como numa American Lager, né? Utilizando, por exemplo, o milho e o arroz. Por exemplo, para suavizar e arredondar os sabores, né? Deixar a cerveja com menos intensidade daquela carga de base, né? Novamente aqui exemplo usando aveia ou trigo, ou mesmo até o arroz, né? Adicionar sabor e cor, então aumentar a complexidade, né? Então, por exemplo, o centeio é um grão que adiciona ali um sabor picante muito intenso, né? Muito interessante para as cervejas e harmoniza demais com aqueles lúpulos que tem essa pegada mais picante, mais herbal. Trigo também, né, que é uma base mais pesada, também consegue adicionar mais sabor. E para melhorar a qualidade de espuma, como eu falei, principalmente ali pela parte de proteínas de médio peso molecular, né? Lembrando que no caso da aveia, por conter manganês, desculpa, ela pode acabar atrapalhando ali a retenção de espuma. Então, esses grãos crus, como eles são compostos de amido puro, sem nenhum tipo ali de enzima, ele precisa de um malte com muito poder diástico para fazer essa conversão, como eu já falei no slide anterior. O mais comum aqui no Brasil vai ser o grão Pilsner, né? Ou outra opção seria o Pilsner de 6 fileiras, seria ainda melhor. E você também vai precisar fazer um processo de gelatinização, ok? Que eu vou falar aqui mais adiante. Esse processo de gelatinização vai ser necessário para quebrar o amido em amilopectinas. Então, vamos ver aqui o último detalhe, né? Só sempre lembrando que grãos em formato flocos são muito mais fáceis de usar do que em formatos crus, como esse aqui. Então, o que eu falei no slide anterior é o que eu recomendo para você usar. Em último caso, se você é um cervejeiro mais avançado e quer por algum objetivo utilizar grão cru, então utilize o grão cru. Lembrando que você precisa fazer aí o processo, né, chamado cereal mash, que é um cozimento à parte da panela de mosturação. Então, como é que é o processo de utilização desses grãos? Antes de você fazer o mash da sua cerveja, você vai ter que fazer um mash à parte, chamado cereal mash, com esses grãos e um pouquinho do grão Pilsner, né? Então você vai, por exemplo, pegar 10% ali da parte de malte base que você tem da receita, ali do seu grão Pilsner,
e colocar numa panela junto com esses grãos aqui. E vai adicionar 4 a 5 litros de água, né? Vai fazer uma viscosidade moderada e vai aquecer até 65 graus, né, e fazer um cozimento por 15 minutos. Você pode também procurar aí na internet as tabelas de gelatinização dos grãos para você ter uma precisão maior aí da faixa que trabalha o teu grão, né? Milho vai ter uma faixa, se você quer, por exemplo, usar mandioca, né, ou batata, vai ter outra faixa. E aí cada grão, né, ou cada um desses elementos vai ter uma faixa diferenciada. E aí você, passado esse tempo, você vai acontecer a tal da gelatinização, que é o processo de solubilizar o amido. Então você conseguiu tirar o amido que estava naquela forma dura e trazendo o amido ali para o mosto. Mas esse amido ainda não está convertido, tá? Então, feito isso, passado esses 15 minutos, você vai ter que agora elevar a temperatura até o ponto de fervura e ferver por 15 minutos misturando bem. E esse processo vai fazer agora a segunda quebra, né? Que é transformar o amido em amilopectinas e amilose, que é aquela ramificação enorme, né? De moléculas de glicose. Depois é que a gente vai fazer a conversão disso daqui em maltose. Então tem que tomar muito cuidado nesse momento, que se você não mexer ou se você deixar secar demais a água, ele vai acabar virando um creme, uma cola. Então sempre vá ajustando a água para ter uma viscosidade mínima ali de 2 litros por quilo, tá? Para não deixar virar esse creme, essa cola, sempre o mais líquido possível. Uma vez que você fez essa etapa, aí sim você pode colocar, né, essa parte convertida no início da sua sacarificação normal. Ou seja, os outros 90% dos grãos base e o resto da tua receita, que está ali em mosturação, né, 60 graus, 62, 67, não importa, você vai receber agora com essa parte que você fez esse cereal mesh aqui apartado. E aí sim você vai deixar agora as enzimas do mosto principal, daqueles outros 90% ali do seu malte base, agir em cima dessas amilopectinas e amilose para terminar de quebrar esse amido em maltose e outros açúcares fermentáveis, beleza? Dando uma olhada rápida aqui nos tipos de cereais, né? As características deles, vamos falar aqui alguns pontos importantes de cada um. Então eu vou falar principalmente aqui da parte de flocos, tá? Dos cereais em flocos. Grosso modo, todo cereal em flocos ele foi pré-gelatinizado, então ele não precisa desse cereal mesh que eu acabei de falar, né? Você não precisa moer ele, embora você possa fazer uma moagem grossa e apenas solubilizá-los ali no início da sua mosturação e assim você vai ter a conversão completa, né? Agora as características de cada um deles. A cevada. A cevada em flocos ela vai dar mais corpo para a cerveja, vai aumentar a cremosidade e vai melhorar a retenção de espuma, né, sem trazer carga proteica, como por exemplo trigo e aveia. Então ele não vai deixar a cerveja pesada, vai aumentar o corpo, mas sem deixar a cerveja pesada. Isso aqui é extremamente adequado, por exemplo, quando você trabalha com cervejas com um percentual alcoólico muito baixo, onde você não quer a cerveja muito aguada, ou você está utilizando uma levedura que ela é extremamente atenuativa. Então você pode usar essa técnica em qualquer tipo de receita para sustentar o corpo da cerveja, né? Exemplo, você vai trabalhar com que atenua demais. A cevada em flocos é uma alternativa para você segurar um pouco mais o corpo, né? Assim como o malte carapios, que também tem esse objetivo de segurar um pouco mais o corpo. O trigo. O trigo ele já tem uma carga proteica maior, então além de ter os mesmos efeitos de cremosidade, corpo e retenção de espuma, ele vai deixar a cerveja um pouco mais turva e trazer um pouco mais de corpo do que traria a cevada. O milho, por outro lado, ele diminui o corpo, porque como a quantidade de açúcar por resto de biomassa do milho é maior, ele acaba deixando a cerveja mais leve, né? Então, comparativamente, ele diminui o corpo da cerveja, deixando ela mais leve. Então, por exemplo, American Lagers, cervejas que você quer fazer bem levinha, é interessante você usar essa técnica do milho em flocos, né? Cream Ale também é uma cerveja que você pode utilizar o milho em flocos para poder te ajudar. O milho em flocos é legal, que aqui no Brasil a gente acha ele em supermercados, é chamado tal do flocão. Então facilita muito você encontrar esse tipo de grão e é uma coisa barata, ajuda você a diminuir o custo da tua cerveja.
Uma outra vantagem é que se você faz uma cerveja muito leve, 100% Pilsen, o Pilsen muitas vezes ele traz uma sensação de gramíneo ali na tua cerveja, né? De cereal cru, de coisa que foi colhida. Então o milho ajuda a retirar esse sabor de grama, deixando ela mais arredondada, né? O arroz é muito parecido com o milho, né? Ele também diminui o corpo, só que ele é mais claro ainda do que o milho, então ele pode deixar a cerveja ainda mais clara. É importante às vezes você fazer um ajuste, né? E ele é bastante neutro, né? Um pouquinho, o milho não é tão neutro assim, ele dá um tipo de sabor. O arroz não, ele é bem neutro, não confere nada à cerveja. A aveia em flocos também ela ajuda a dar uma veludada, principalmente aquela cremosidade de espuma, né? Ela tem bastante proteína de médio peso molecular, então faz aquela espuma bem fininha, bolinhas bem fechadas, bastante cremosa. Mas tem que tomar cuidado que alguns tipos de aveia, como eu falei, pode ter o magnésio e pode acabar atrapalhando, tá? E a aveia é boa porque ela ajuda a diminuir aquela astringência dos maltes torrados. Então cervejas como stouts, né, cervejas belgas, por aí você pode estar usando aveia para dar essa arredondada. O centeio, como eu falei, ele tem um picante incrível, tem um sabor muito interessante, harmoniza com lupulagem terrosa, pinho, oleoso, resinoso, tudo isso harmoniza muito bem com centeio, faz cervejas escuras muito bacanas, como por exemplo Black IPAs, né, dá para fazer cervejas bem legais mesmo usando o centeio. Tomar cuidado que o centeio tem uma carga proteica extremamente alta que pode levar àquela gelatinização, pode dar problema de entupimento, principalmente se você usar demais, tá? Então maneira com ele e vai sempre mexendo ali, cuidado para ele não entupir sua cama de grãos. Por último, tem aqui a casca de arroz, né? Faz parte desse slide, não tem muito a ver com o assunto, mas é interessante para quando você usa grãos que não tem casca, a casca de arroz ajuda ali teu elemento filtrante, né? Ele ajuda o processo de filtragem para você não ter entupimento. Mas toma cuidado que a maior parte da casca de arroz que a gente consegue aqui no Brasil, ele tem uma carga muito grande de defensivo agrícola e acaba produzindo sabor na tua cerveja. Então, se você quer usar casca de arroz, a primeira coisa que você faz é o seguinte: pega um pouquinho dessa casca de arroz, coloca ali 1 litro de água, mexe bem, deixa na geladeira de um dia para o outro. No outro dia você vai, tira esses grãos e cheira essa água para ver se você vai sentir cheiros químicos, cheiro que pode remeter ali às vezes a gasolina, óleo diesel, alguma química, alguma coisa assim ruim. Se está remetendo esse tipo de aroma, descarta essa carga de arroz, essa casca de arroz. Ela não vai servir para você, ela só vai estragar a tua cerveja. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser saber mais, não deixe de conhecer o meu curso nesse link que você embaixo, tá? Meu curso completo com mais de 70 horas de duração, ou o curso aqui apenas falando sobre grãos, né? Um módulozinho bem baratinho que você vai poder estar assistindo aí, com 5 horas de duração, falando sobre tudo sobre grãos para cerveja. Não deixe de se inscrever no meu curso, dá o seu joinha se você gostou, faz a sua crítica, o seu comentário, a sua dúvida aí, e eu vou ter o maior prazer em responder. Um forte abraço e até